Fala pessoal, sejam bem-vindos ao FDL Cast, o Fome de Lucro, um espaço voltado para contar a história de pessoas que cresceram na gastronomia e se tornaram cases de sucesso. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Edinaldo Tavares, o CEO do grupo Maia Tavares, GMT, e que é a pessoa por trás de marcas como Mangai e Nau. Para quem não conhece, para quem nunca veio em João Pessoa, você provavelmente vai ter consumido em outras cidades como São Paulo, Recife, Natal ou até mesmo em Brasília, que é um case de sucesso. Mas aqui em João Pessoa, o Mangai, especificamente, é mais do que um restaurante, é um ponto turístico. As pessoas vêm em João Pessoa e é uma condição de visita ter que conhecer o Mangai e tirar uma foto lá, comer do seu banquete com produtos regionais. Além de ser um restaurante, além de ser um ponto turístico, o Mangai também é um fomentador da cultura nordestina Brasil afora. Então é uma honra Edinaldo está aqui comigo, vai contar um pouco da sua história. E eu tenho certeza que daqui a gente vai tirar muito insight sobre gastronomia, sobre gestão e sobre como tornar o seu negócio um case de sucesso também. Beleza? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado a você pelo convite, Amori. Estou aqui à disposição para contar um pouco dessa história aí, que mais de 32 anos aí na luta. 32 anos já, né? Bom, então vamos começar aqui do início. Como é que nasceu o Mangai? O Mangai para quem não sabe, é um termo popular que é feira de Mangai, né? Certo. Começou com minha mãe lá atrás, sem eira nem beira, para quem não sabe, sem nada, né? Junto com meu pai, Edinaldo, e minhas irmãs, Lorena e Luciana. Então a gente teve minha mãe, ela vendia queijo de manteiga, queijo de coalho nas feiras, mas o principal negócio dela era vender rapadura. E dentro da venda da rapadura, ela começou a ver que eh, precisava ter um lugar, uma venda, né, uma bodega para poder fixa, né, que ela vendia em cima de um F4000 naquela época. Ia Muita parceiro. gente que vai assistir aqui não vai nem entender. Bota no Google aí, F4000. F4000 é um caminhonete maior, que na época, um caminhão, mas que tinha na época em cima do caminhão, ia para as feiras, ia produzir em Cachoeira do Rocha, na Paraíba, e levava para as feiras para vender. Eu era muito Aqui em João pequeno, em João Pessoa. Pessoa. Eu era muito pequeno, tinha na época 9 anos, mas a gente já ajudava minha mãe, né? Então, meu pai trabalhava na Saelpa de dia e ajudava nas contas à noite. Abriu um ponto aqui em Manaíra, que ainda hoje é o Mangai, tem em Na 89 Edson para cá, Ramalho. 33 anos na realidade, na Edson Ramalho. Ela não tinha dinheiro para comprar o terreno nem nada e chamou a prima dela, Leda Maia, e alugou o terreno na palavra. Eu vou lhe alugar e até hoje, né? E ela ainda conta isso, é prima de minha mãe, até hoje está na palavra o aluguel do terreno há 33 anos, né? Um pedaço de terreno que depois a gente, obviamente, chegou a comprar os terrenos vizinhos. Então, é uma história de muita luta. Quando ela começou vendendo rapadura, o cliente chegava, me deu um cafezinho. E ela ia lá em casa, vai lá, menino, pegar um café e Vocês pegava. moravam perto? Moravam perto, a gente ia andando e levava o café. A gente chegava da escola, nós três, e íamos ajudá-la. E ela tinha uma plantação de capim, dessas coisas aqui também, perto em Sapé, e trazia a mulher do vaqueiro para ajudá-la, né? Então era ela, a mulher do vaqueiro, e nós três e meu pai. Isso com muita luta, né? Em 89. Em 89. Então, mas isso com queijinho, aí ela trouxe o queijeiro lá de Catolé e começou a fazer o queijo de manteiga na hora. Qual era o princípio que ela fazia? Eu queria fazer sempre algo diferente, né? Então, eu acho que quando você começa um negócio, dizem, né? Alguns especialistas dizem, copiar é mais fácil do que criar. Mas naquela época ela queria criar, né? Porque a informação era mais difícil de você ter, não tinha Google naquela época, não tinha computador, Longe disso, internet, né? longe Nem disso, celular tinha. nem celular tinha. Então ela começou a criar as coisas da cabeça dela. Quem imaginava fazer um queijo de manteiga no meio da cidade de João Ao Pessoa, vivo e a ao cores. vivo e a cores, todos os dias, faça chuva, faça sol, o queijo de manteiga saindo na hora. E aquele dali, isso aqui com a tapioquinha. E a gente pegou o talher, os pratos lá de casa, e foi trazendo e foi levando. Foi ganhando dinheiro. E o dinheiro, quando você ganha, quando você reinveste dentro do que você acredita, ele vai
É igual a bolo, ele vai crescendo, né? Uhum. Então, sem banco, sem nada, e as coisas foram crescendo, até que chegou o ponto que meu pai já trabalhava meio período e ficou trabalhando na parte financeira, ele sempre foi o maestro da parte financeira nesse nosso negócio. E minha mãe é criadora, visionária, que tinha essa capacidade de conquistar e criar. Então o tempo foi passando e as pessoas começaram a querer mais uma comida, realmente a comida, né? E aí foi que nasceu, veio a buchada, veio o rubacão, veio... Isso você já trabalhava almoço e jantar? Não, Só jantar. só almoço, só tinha almoço, não tinha buffet. Não tinha buffet, não tinha nada. Mas eu digo, na época do queijo de manteiga, Queijo de era manteiga só durante o dia. abria de 8 horas da manhã, se eu não me engano, e até 6 horas da tarde, aquela coisa como um mercado, né? Entendi, entendi. Uma bodega mesmo, não tinha jantar. E durante o dia as pessoas iam lá, terminava comendo queijo, almoçando, e aí ela foi fazendo a buchada, e pratos eram pratos prontos, não eram nada de buffet, não existia esse nome buffet na época, ninguém sabia nem o que era self-service. E aí era naquelas coisas, naquelas travessas, né, que tinha laranja, não sei o nome E isso daí, os clientes iam começando a gostar e até que chegou um dia que ela viu, ouviu alguma coisa no nome Céu Celso. Isso em 94, Então 93. vamos lá. Durante 5 anos foi só a bodega, A bodega e o restaurante com 6, 8 pratos só. certo? Então, só isso, né? Era um à la carte. Era um à la carte. À la carte simples, né? Sim. Tudo simples, né? Então, ela pegou e disse, eu vou... O cliente chegava e disse, não, Leneide, você tem aí uma batata para... Porque eu moro aqui perto, não tinha supermercado na época. Ela criou aquele negócio de fazer rapadura e botou dentro a batata, tomate, não sei o quê. E aquilo dali começou ao nome Mangai fazer juízo, onde você encontra de tudo um pouco. Certo. Então a pessoa chegava, eu quero um arroz, ela pegava e Mas nessa época já existia o nome Mangai? Não. já, Ah, desde o então, desde o primeiro primeiro. dia já E foi. aí foi quando ela criou, que é a frase que ela mais gosta de falar, que era isso, né? Que ela se formou em psicologia, minha avó muito trabalhadora, aquele pessoal bem. Pegava aqueles carros na época de Catolé para João Pessoa para trazer a feira dos filhos, né? Que ela estudava aqui. E a minha avó dizia que criava os filhos para ser doutor, né? E aí chegou um dia que ela criou o Mangai, o nome Mangai, mas eu vou ser bodegueira. Aí ela disse, mas minha filha, você acabou de se formar em psicologia, você não é doutora? E o que é que eu vou dizer lá em Catolé que você agora é bodegueira? E aí ela disse, não, eu vou ser mangaeira. Eu não criei minha filha para ser mangaeira, eu criei minha filha para ser doutora. E ela foi contra tudo, contra todos. Naquela época a mulher trabalhar era muito Existia uma barreira social. barreira social absurda, né? E ela foi lá e enfrentou essa barreira e construiu o sonho dela, né? A partir dali, ela tinha uma crença muito grande no que ela queria. Ela sabia o que ela queria. E trouxe nós três, meu pai, todo mundo foi junto, começou. Ainda hoje eu digo que a gente não é sucessor, a gente estava junto ali com ela. Então, em 93, 94, ela viu uma notícia em algum lugar no nome Celso Celso. E ninguém sabia o que danado era Celso Celso. Porque era você se servia sozinho, né? Naquela época não tinha. E ela pegou um fogão, 3 fogões assim, e começou a botar, porque ela dizia que dava muito trabalho de servir na mesa. Rapaz, todo mundo vem aqui, é muito melhor botar numa panela e todo mundo se servir. Já economiza com Já garçom. economiza com garçom, né? E aí, ela já fazendo as contas, trouxe o fogão e botou as panelas. Então, você vai vendo aí, como é que você vai saber quanto é que a pessoa comeu? Uma balança. Então, hoje parece Não é comum, né? Todo mundo comum. faz Mas isso. naquela época não era, né? Então ela botou uma balança. Como é que a gente vai saber como é que a pessoa anota no papel? Era um papel mesmo, não tinha comanda, não tinha nada. O cara no papel ia lá anotava. Enfim. E nessa época começou a divulgar, foi a primeira, talvez, eu acredito que foi o primeiro lugar aqui nessa região. E estourou, foi um sucesso. A partir dali a história foram 10 anos em João Pessoa. Foi crescendo, a coisa foi crescendo, até que o dia que eles decidiram ir para outra cidade. Tentaram Recife, tentaram Natal e chegaram à conclusão que Natal seria o melhor lugar. Então, no caso, 94 começa com o self-service É, e Natal abre em 2004? 98. Foi de 89 a 98.
Estou 10 anos para abrir Ah, entendi. o segundo negócio, Então, né? mas o segundo negócio foi em 98 em Natal? 98. Já tem esse tempo 98. todo. Foi. 98. Mas aquele restaurante bonito lá? Não, né? É. E como foi a história daquele restaurante? Eles chegaram e eles moravam nessa casa aqui em Manaíra. E quando chegaram, o homem perguntou, dona Neide, eu alugo a senhora. Ela disse, não, eu não gosto de fazer filho no bucho dos outros. Ou seja, eu não gostava de alugar um negócio e ficar pagando um aluguel. Mas aí, você tem dinheiro para pagar? Ela disse, eu vou vender minha casa. E aí onde está a coragem do Isso, empreendedor? isso em Natal. Para ir para Natal. Eles dois sentaram, me lembro muito bem, eles sentaram e disseram, olha, a gente tem que tomar uma decisão aqui. A gente tem que apostar tudo no nosso negócio. Você está disposto a vender a casa? Eu digo a coragem do casal, porque também um casal tem que estar junto, não Tem. é só um. Meu pai, ele junto com ela, disse, não, vamos se desfazer da nossa morada e vamos comprar esse terreno em Natal. E compraram o terreno, Que é onde tá lá até onde hoje. está até hoje. E aí e aí perguntaram, e cadê o dinheiro para construir? Aí só tinha o terreno, não tinha mais dinheiro para construir. Tava sem casa, sem dinheiro para construir. E aí a gente foi morar num apartamentozinho de 50 metros quadrados lá do Mangaia ali de Natal. Eu fui com minha irmã, Lorena, e Luciana ficou aqui com meu pai. A gente se dividiu a família, né? E aí todo o dinheiro que a gente ganhava no Mangaia de uma pessoa Botava era na. saindo, era o cliente pagando, a gente pegando. O cliente pagando, a gente pegando. Aí comprava um milheiro de tijolo. É tanto que tem uma história que ela diz, é tanto sofrimento que ela lavava a telha para. Então ela ia na fazenda, não tinha dinheiro para comprar a telha, a gente ia colocando a telha lá dentro do Mangai de Natal. A partir daí as coisas começaram a acontecer, né? Que aí realmente duas casas, sem dever a banco, sem pagar aluguel. Então essa coisa começou a tomar uma proporção. E em 2008 a gente foi, aí quando a gente começou a abrir, o negócio começou a tomar uma proporção maior, a gente foi para Brasília, né? E lá em Brasília a gente, Então, estamos falando aqui de um intervalo de 10 20 anos. anos Não, 10 anos para para Natal, 10 anos Natal, para 10 anos Brasília. para Brasília. 20 anos a gente Vai para a terceira vai para a cidade. terceira cidade e Mas terceira peraí, casa. antes da gente falar de expansão, porque isso é um papo super interessante, eu quero entender uma coisa. Teus pais começaram juntos, Isso, tu tem mais duas irmãs, isso, acredito que mesma faixa etária, vocês isso, tinham 9 anos quando começou, isso. e aí vocês cresceram no negócio e se formaram em administração, vocês formam em administração. No caso, a gente, dentro do que a gente tinha, eu fiz administração, minha irmã também fez administração, e depois a gente foi fazer. Minha mãe dizia que a gente estava muito sabido, né? Que o menino, quando se forma ou está estudando, no meu caso, eu tinha 19, 20 anos, se eu não me engano, e aí ela disse que eu precisava entender o que era restaurante, né? E mandou para o primeiro curso de gastronomia no Brasil que existia, que era realmente ele tem ele você se é graduação e é o primeiro curso que é gastronomia, que hoje parece todo mundo vê gastronomia, mas não existia esse curso no Brasil. Mandou para o AMB Morumbi em São Paulo. Lá eu estudei 2 anos. Quando chegou no segundo ano, eu dizia que não gostava de cozinhar, né? Então ela te mandou para um curso para aprender a Para cozinhar. aprender a cozinhar. E eu detestava cozinhar, né? Então, ali eu decidi o que é que eu queria. Eu disse, olha, eu não quero cozinhar, mas eu quero administrar, né? Coisas que hoje parece lógico, como CMV, como ficha técnica, Despesas variáveis, mise custos en fixos. place, essas coisas todas, custos fixos, despesa variável, que é um financeiro, isso tudo, não existia nada disso. A gente via faturamento, despesa, lucro. Era essa a conta que a gente fazia. Que 99% das empresas hoje ainda fazem, né? Exatamente, que é o Para maior quem trabalha erro. com restaurante, muita gente confunde. E que é um dos maiores erros, né? O que se vende, o que se paga não é lucro, não é assim. A coisa existe, O buraco é mais o buraco é embaixo. mais embaixo, né? Então, a partir dali, quando eu voltei para Natal, eu assumi um cargo de diretor administrativo, que a gente já tinha 3 casas, né? Aí a gente foi para Brasília. A partir de Brasília, eu assumi esse cargo de diretor administrativo e financeiro. Meu pai foi saindo e eu fui assumindo. Minha irmã, Luciana, assumiu o cargo de diretora de criação e inovação. Ela que realmente é chefe, ela é chefe Ela é chefe formada formada. e ela que é responsável por todos os pratos criados pelo grupo Dos até parabéns hoje. para ela, viu? E ela é uma guerreira. Minha outra irmã, Lorena, ela sempre gostou e teve essa sensibilidade com o cliente.
Então, ela ficou como diretora comercial. A gente se dividiu, então a minha mãe, ela ficou muito com a parte de retaguarda na questão de fazenda, porque um detalhe também importante, que a gente verticaliza muito o negócio, então ela ficou na parte de plantação dos produtos, da parte de Controle de laticínio, qualidade. controle de qualidade, essa coisa toda. Meu pai ficou mais na parte de retaguarda comigo ali, e aí a coisa foi crescendo, e chegou um momento que eles saíram da operação, que eu acho que isso é uma coisa também, amor, muito importante, que às vezes os fundadores eles se amarram muito no seu negócio e não deixam as coisas naturalmente ser levadas por aqueles que estão com mais vontade. Ele, não é que ele não tenha vontade, que tá com aquele Sangue sangue novo. novo, né? É. Então, por mais que a gente esteja dentro. Então, a gente foi levando, nós três, e depois de um processo longo de expansão, esses três, eles se dividiram e aí há 5 anos, eu me tornei CEO do grupo, que depois eu vou dizer como é o tamanho do grupo está hoje. E minhas irmãs, elas continuam ali com o cargo de direção, mas também a gente já está colocando uma linha de profissional de vários setores, vamos dizer aí, uns 8 diretores já também, cada um nas suas áreas. Então, no teu caso específico, você se aprofundou na parte de administração, Sim, gestão financeira, gestão operacional, para poder entender os números do negócio e depois, talvez isso tenha sido a virada de chave é, da própria marca, né? Porque, isso, pelo que eu tô vendo aqui, tua mãe tinha uma qualidade que vontade de trabalhar e fazer acontecer, isso, crescer. Isso isso. é fundamental. É, Mas às vezes você trabalha, nada, nada, nada e morre afogado, né? Por isso, quê? isso, Porque não tem noção do custo. isso. Então, quando tu entrou, tu olhou e disse, pô, vamos fazer diferente agora. Eu acho que esse custo aqui pode melhorar, esse daqui tá ok, vamos reduzir aqui. Porque o negócio contado parece ser fácil, mas não é. O ramo de restaurante, gastronomia, alimentação, ele muitas vezes as pessoas pensam que é vender comida. E eu posso até falar besteira aqui, mas não é. Não é. A comida, o cliente vai e volta se tiver qualidade, se tiver um atendimento bom. Mas você só vai fazer o negócio realmente ter sucesso se ele der lucro. Se não der lucro, ninguém vai trabalhar para não dar dinheiro. Então, as pessoas, elas muitas vezes criam um restaurante, criam um negócio, porque ele gosta de fazer aquilo. É. Mas depois aquele negócio ele fica difícil sem dar dinheiro. Quando dá dinheiro, tudo se torna prazeroso, né? Porque você É. está trabalhando, você não trabalha, o dinheiro ele é consequência do seu trabalho. Ele não pode vir na frente. E as pessoas olham muitas vezes o dinheiro em primeiro lugar, ou então porque ele acha que sabe fazer determinada coisa. Então, mais do que tudo é você saber realmente controlar o seu negócio. Talvez seja por isso que a taxa de mortalidade de restaurantes é inferior a 3 anos. Isso, É difícil você encontrar um isso. restaurante que tem 10, 15 anos em operação. Muito difícil, muito Por quê? difícil. Porque às vezes falta paciência, às vezes o cara, como você mesmo pontuou, tá mais preocupado com o resultado do que com a própria estrutura da empresa. É porque também tem um detalhe também importante. As pessoas às vezes têm que entender que o restaurante, ele quando passa em um restaurante muitos anos, muitas vezes ele perde como é que eu posso dizer, a visão do que está acontecendo no mundo do negócio. Todo negócio ele tem que saber a hora de expandir. Muitas vezes a pessoa ele não tem sucesso, não é porque o negócio dele era ruim, porque ele não soube expandir o negócio dele. Então a expansão, ela faz parte do sucesso. Eu concordo que você pode decidir ter apenas um negócio na sua vida, não tem problema nenhum. Mas dentro desse negócio você tem que expandi-lo. E pode estar em vários negócios dentro de um só negócio. Ou então você abre uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta casa, quem sabe 100 casas. Porque o momento que você trata a sua bodega, no meu caso, no nosso caso era uma bodega, em um negócio, indiferente se ele vende 10 mil, se ele vende 100 mil, se ele vende 1 milhão, 10 milhões, tem que ser tratado com respeito. E o respeito estão nos números. Se você não trata os números com respeito, você não tem a bússola. Os números são é a bússola, né, do É. negócio. Por isso que muitas vezes o restaurante ele tem um prazo muito curto.
Porque as pessoas, elas ficam ali vendendo a comida, vendendo a comida, vendendo a comida. E às vezes o preço, a inflação, ou então passa uma rua na frente, o negócio desanda, ou então o atendimento cai. Até Aí mesmo sazonalidade. sazonalidade do mercado, que às vezes você tem ali, a pessoa abre em novembro, vamos, estouramos de Não, ganhar dinheiro. acontece isso demais. É. Então aí às vezes vem ali abril, que é um mês ruim, aí você não está preparado, não tem caixa, você já gastou o seu caixa, a sua reserva, aí um mês como o outro, então não é simples. Então por isso que eu valorizo muito a questão de você respeitar as regras de um negócio. A comida em si, todo mundo vende. Tem gente que Todo tem, mundo sabe fazer uma todo mundo sabe receita. fazer uma receita, todo É. mundo sabe fazer mas não é todo mundo que sabe gerir um negócio. E é engraçado porque eu acompanho muita gente que eu conheço que acaba decidindo abrir um negócio. Não, eu sei fazer aqui uma receita de lá, uma pizza muito boa, um hambúrguer muito bom. Beleza, as pessoas vão elogiar, mas será que é um diferencial? E se for um diferencial, como é que tu vai fazer a gestão de custo para que aquilo comece a dar resultado? É. Entendeu? É assim, é uma coisa que falta no mercado, essa capacitação para que você entenda onde você está pisando. E a capacitação muitas vezes não se está em você, não necessariamente você fazer curso, muitas vezes você não tem o tempo. A gente sabe como é a vida de um dono de restaurante, sabe como é a vida desse segmento, mas às vezes é você ser curioso. É. Você não precisa você parar e dizer, eu vou fazer um curso de MBA aqui para poder saber o que é. Não precisa, são fases. Você pode ser curioso como? Você sabendo qual é a referência de CMV no mercado. Qual é a referência, por exemplo, para fazer um CMV, você precisa ter uma ficha técnica. Você pode terceirizar isso e você entender. Então as coisas começam, controle de estoque, controle de compra. Você Isso é uma saber. coisa que eu quero tirar uma dúvida depois, porque falar um pouco de CMV para um restaurante self-service, para mim, é uma coisa muito difícil. Pronto. Então, o- onde está talvez um dos fundamentos do Mangai, do Grupo Mangai? O Grupo Mangai, para você ter uma ideia, ele atende, talvez, tem dia que ele atende 3.000 pessoas por dia, um restaurante. Então, você diz assim, poxa, como é que você faz uma loucura dessa de controlar um negócio desse? E tem restaurante que atende bem menos. O desperdício de um restaurante self-service é enorme. Então, a gente chegou lá atrás, é onde eu te digo que antes de crescer você tem que controlar. Não adianta crescer sem controle, porque você cresce sem eficiência. A eficiência está no dia a dia. Uhum. Então, na melhoria daquilo que você faz todos os dias. Se você ainda não está pronto, não abra um segundo, um terceiro, quarto negócio. Muitas pessoas dizem assim, mas você nunca vai estar 100% eficiente. Sim, mas você pelo menos tem que entender onde você precisa melhorar, né? Então, o restaurante self-service, ele tem uma peculiaridade muito difícil, que é o desperdício. Então, o que é que a gente criou? A gente criou um programa de controle de produção. O que é um programa de controle de produção? Que até várias empresas que vendem comidas, restaurantes populares, essas coisas, querem esse sistema da gente na época, porque eles percebem que é controlado. Então, a gente criou isso dentro de casa. A gente não consegue muitas vezes no mercado, então a gente vamos lá e cria. Então, a gente tem uma empresa de tecnologia investida, que é a MT6, e ela depois tomou um rumo dela, que ela hoje está vendendo no mercado para o mercado, e ela criou essas coisas aprendendo É, dentro é um programa de controle de de. produção, da linha da cadeia produtiva. Então, isso aí a gente tem. Certo. É criado por a gente e hoje está aí no mercado. é, e a gente consegue vender isso no mercado, não para pequenos restaurantes, porque é mais para grandes redes, entendeu? Então, como é que funciona isso? O CMV você compra, só que quando você leva lá para o buffet, a gente pesa o que foi para o buffet e faz de volta o que foi desperdiçado. A gente praticamente 99% é jogado no lixo que é desperdiçado. Infelizmente a gente não pode aproveitar. Mas aí a gente controla. Para explicar como isso funciona, parece lógico, mas não é. Então é um sistema que hoje o Mangai ele tem todos os dias. Se você chegar no Mangai e perguntar a qualquer pessoa hoje no Mangai, ele sabe quanto foi o desperdício de ontem. Então, a gente controla isso em peso e em valor, porque Mas existe uma só um diferença. exemplo, vamos lá. Botou o buffet do almoço, tem lá 5 quilos de macaxeira. Pesou os É, 5 quilos. pesou. Aí quando voltou 500 gramas. Isso. E aí no mês, na semana, no dia seguinte, é tudo por amostragem.
Não é amostragem, é apontamento, porque é o seguinte, a gente tem um movimento de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada dia Tem uma demanda tem uma demanda diferente. diferente. Então a gente chama apontamento de produção, que é outra coisa. Porque se você só tem um controle do que você fez, mas cadê o planejamento para o que você vai fazer? Aí chama apontamento. Então todos os dias ele tem uma tela de televisão que ele dá a sugestão de produção. Diante do Com movimento da base no segunda. histórico, inteligência artificial. Exatamente. Aí ele traz a inteligência da segunda-feira passada, hoje é segunda. Antes de chegar, você vai dizer: olha, a segunda-feira passada existiu esse movimento. Então a produção sabe que pelo menos aquilo ali vai ter que produzir. O gestor, ele pode entrar dentro do sistema, o gestor da unidade, e dizer o seguinte: mas hoje é segunda-feira e é feriado. Então, ele vai lá e altera manualmente o volume. Então, a pessoa vai lá e produz. Quando ele produz tudo isso aí, ele pesa, faz todo esse controle que eu te falei, e no final, o sistema bate o que foi produzido com o que foi pesado na balança, realmente pelo cupom fiscal. Então, foi vendido 1.000 quilos, foi produzido 1.200. Espera aí, tem 200 aqui que tá onde? Aí tá 100 aqui no desperdício, os outros 100 aqui realmente foi uma falha, tem que ir atrás. Então, o sistema ele consegue calcular isso tudinho. E hoje a gente está evoluindo tanto que tudo isso que a gente está fazendo, toda venda atrelada à ficha técnica, já baixa automático o estoque. O estoque. Isso foi um programa que vocês criaram. Foi. É, porque eu não conheço no mercado São essa mais de ferramenta. 5 anos criando esse mecanismo de trabalho. E aí, a tua redução de desperdício aí? Não, muito grande. Mas mais do que a redução, as pessoas às vezes se pegam muito no número de redução. Eu acho que você tem que pegar uma ressonância. Você quando vai para um... A pessoa diz: eu tô doente. Sim, você está doente de quê? É a mesma coisa uma empresa. A empresa, ela está doente. Uma empresa, todos os dias, ela é igual um bebê pequenininho. Ela é um bebê que chora, que precisa de carinho, de cuidado. É um bebê, é uma empresa. Então, se você achar que o bebê está pronto para ter 18 anos e ter a independência dele, pegar uma carteira e começar a beber e sair, e você mudar para o mundo ele com 1 ano de vida, não tá. A empresa, ela é um eterno bebê, que todo dia precisa de carinho e de cuidado. Então, o bebê está doente. Qual é a doença dele? A gente não sabe quanto é que está o desperdício. Então, você faz uma ressonância. Então, mais de você trabalhar a redução, é você entender como está a sua... E você só entende através de números. Só que os números, eles muitas vezes não são cristalinos, eles não são números consistentes e levam você ao erro. Então, mais do que você ir atrás de resolver o problema, vá atrás de resolver que os números estejam corretos para você poder dar a solução. É o primeiro trabalho de um restaurante. Ele não precisa se preocupar em reduzir agora. Ele primeiro tem que se preocupar se o número está levando ele à decisão correta. Que em 99% não leva à decisão correta porque os números estão vindo errado. E quem abastece os números? Sua equipe. E quem contrata a equipe? Você. Então você tem que saber cobrar isso aí primeiro, para depois ir atrás da redução. Um dos papéis do gestor é esse. Exatamente. É esse onboard para orientar o cara, ó, você tá aqui na parte da produção, é desse jeito. Evitar cortar um pouco a mais. Isso. O cara da cozinha, ó, ficha técnica tem 150 gramas de frango aqui, não pode botar 160. Existem 2 tipos de fator, né? O fator de correção e o fator de cocção. O fator de correção é o que você Sempre tá falando, perde. São as aparas, a perda, não sei o quê. Dentro dessa perda, você tem que ver o que é que vai fazer com a para, o que é que você vai fazer com... E o grande segredo é você conseguir aproveitar tudo, né? Aproveitar, Tem coisas que você não aproveita, então isso é desperdício. Então, às vezes, um grande erro do CMV e do controle de desperdício é justamente essa. Você o peso compra bruto, 1 quilo né? de filé, Colocar o peso e aí bruto. você faz o preço do quilo de 50, mas na realidade não é 50, ele vai ali para 70. Aí depois disso tem um fator de cocção, que muita gente não leva em consideração. Depois de cozido, depois de assado, ele ficou Deixa eu te quanto? dar um exemplo prático. Lá no Meet, quando inaugurei o Meet, eu coloquei um King Crab. Um caranguejo, aquele caranguejo gigante. E aí, quando você vai comprar o King Crab, ele pesa 2 quilos. Isso. E aí, tudo bem, pesa 2 quilos, ele é pré-cozido, mas de toda forma você tem que jogar na água quente. Quando eu joguei na água quente, que tem a perda, né? Eu fui tirar a carne do King Crab, tinha 300 gramas. Pronto. Aí eu disse, eu vou cancelar, eu não vou botar mais King Crab não, porque não tem condições. É impossível você ganhar dinheiro com um produto desse. A perda é muito grande. Muito grande. Entendeu? E esse negócio de índice de cocção também muita gente não conhece. Não conhece. Então são vários fatores que você começa a entender. Isso tu foi aplicando no dia a dia da empresa.
Ou já existia, mas não existia de maneira técnica? Eu comecei a aplicar isso quando eu voltei de São Paulo, né? Isso No em curso. 2000 e... 2002, 2003, que eu voltei de São Paulo. São essas práticas que eu voltei de São Paulo. Então, essas coisas, lá atrás, a gente já começou com essa coisa que não existia, né? Não existia. Então, além disso, você começa a fazer vários outros controles, por exemplo, controle de venda. Muitas vezes o preço do produto você não consegue acompanhar o preço que você está comprando, a variação do preço da compra. Do Você custo. compra uma Coca-Cola por R$ 2, vende por 5. E de repente você continua vendendo por 5 e a Ela tá Coca-Cola já está 3. quase 4. E você não consegue acompanhar. É. Então é outro tipo de controle. Gamificação, para quem não conhece, gamificação é um sistema que a gente também tem, que você controla o rendimento do seu colaborador. KDS, WMS, é outro controle É que a você. bonificação. Não é bonificação, é diferente de bonificação. Gamificação é diferente de bonificação. É você saber o que determinado setor, determinadas pessoas estão produzindo. Qual é a produção daquela equipe, qual é a produção daquela pessoa, e comparada a outras. Então Uhum. você consegue entender. Bonificação é outra coisa, entendeu? Então isso também é importante você ter. WMS e KDS são controles que você bota interno, que você traz para dentro do seu estoque, o controle da cadeia produtiva, entendeu? Desde da compra. Então são muitos controles que. Agora você diz, mas você precisa ter tudo isso? Não, 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 pelo amor de Deus, não é isso. Aí é muita Não, não é muita complexidade. complexidade. O cara vai desistir de abrir o restaurante. Vai desistir de abrir. Mas não é isso. Mas você tem que pelo menos saber o básico, né? É. Mas vamos falar aqui dos restaurantes. Em 2008, você já tinha Natal, já tinha João Pessoa e foi para Foi para Brasília. Brasília. E aí, no meio do caminho, surgiu o Nau, que Sim. é um restaurante com proposta diferente, Não, porque o NAU surgiu depois de 2008. foi. Certo, foi depois. Mas assim, no meio do caminho, assim, abriu, tinha 3 unidades do Mangai, o próximo é o Nau. Ou É, teve a abertura de alguma outra não, unidade do não. Mangai? O próximo, o quarto foi o NAU. O Now é um projeto um pouco diferente, né? Assim, É, enquanto consumidor, eu percebo que o Mangai é um restaurante temático, sim. focando muito na cultura nordestina, e o Mangai já é o Now já é um restaurante frutos do mar, mais sofisticado, à la carte. Foi um choque pra gente, porque a gente, nosso DNA, nossa cultura, ela é realmente de autosserviço, de atendimento rápido, você fazer tudo. Então, o NAU ele surgiu justamente enquanto eu estou falando da expansão. Você precisa começar a expandir para você não parar Novos mercados. novos mercados, né? Então, foi uma coisa que a gente fez em 2012, 2010, não me lembro exatamente o período. E aí foi um à la carte, o Frutos do Mar. Minha irmã Luciana que criou todos os pratos e a gente se dividiu. A partir dali, realmente, a gente começou a assumir o grupo, né? Já, os filhos e tal. Então, depois do Now, veio. Porque é tanta. Eu sei que a coisa tomou São muitos restaurantes, né? a partir dali, você vê, em 20 anos foram 3 casas. Então, em 10 anos foram 12 casas, né? Em 20 anos foram 3 casas, João Pessoa, Natal e Brasília. Exato. E hoje nós temos 15 casas. Indo para 17, até o final, a gente ia agora no final mais Vai da abrir, vai pandemia. abrir, Vai abrir agora Campina Grande e Fortaleza. A gente está entrando no mercado de Fortaleza. mas quais... Nau em Campina e Mangai em Fortaleza, né? A gente está indo agora. A última casa foi Recife, uma obra de terreno de 5 mil metros. As obras são grandes. São os dois. São os dois, Mangai e Nau, que é o restaurante híbrido. As pessoas acham que são 15 restaurantes, mas são 15 mega restaurantes, né? Restaurantes grandes. Pra quem não conhece, acho que o menor deles deve atender o quê? 400 pessoas? O menor deles é esse de João Pessoa, que O tem Nau. o Nau e o Mangai, são os dois menores, né, da gente. Então, são restaurantes todos grandes e a gente tem hoje um grupo que está aí perto de 1.500 colaboradores. Dentro desse caminho aí que a gente está trilhando aí, a gente pensa realmente em fortalecer cada vez mais
a estrutura da gente. Quem sabe novos mercados aí a gente está vendo. Mas também tem a gente tem a indústria de polpa, indústria de- Você falou da verticalização. Numa das conversas que a gente teve em outra oportunidade, você me falou que vocês são produtores sim. hoje da parte de vegetais? A gente tem a fazenda hidroponia, que a gente produz alface, rúculas e tal, para atender principalmente aqui no Nordeste. Tem também a parte de indústria de polpa, que tem coco verde, inhame, macaxeira, feijão verde, tudo isso a gente produz. É da cultura de minha mãe que eu não abro mão. Eu acho que quando você não consegue um parceiro bom de produzir, você vai lá e produz. Só que hoje já tem parceiros bons, a gente não consegue atender tudo, então a gente vai dividindo ali. E a gente montou a indústria que produz a polpa, produz, Tem faz. camarão também? Não, camarão a gente tem parceiro, né? Então, tudo que a gente faz é com parceiro. Tem um laticínio, que fica em Catuá do Rocha, que é da nossa família também. E, e dentro disso também a gente tinha a construtora, que fazia todas as nossas obras, a construtora própria. A gente agora também está terceirizando, tá fazendo as coisas também, porque toma uma proporção de distância também muito grande. Você abrir construir em Fortaleza, construir em Campina Grande, construir em Fortaleza e em É, Recife. Você complicado. termina, né? E hoje o grupo está nisso. Nosso plano aí para os próximos 3 anos aí é justamente dobrar de tamanho, chegar ali em 30 restaurantes. Nos próximos três 3? anos. É mesmo. É. Mas é aquilo que eu lhe digo, tem um momento certo de fazer e um momento certo de não fazer. Então, às vezes, você não fazer nada é importante, mas às vezes também você ficar muito tempo sem fazer nada. Então, a gente tem essa ideia de abrir ano que vem 3 restaurantes em 2024, né? 5 e depois mais 6 ou 7. Então, Bacana. essa é o plano aí para os E deixa eu próximos te anos. perguntar, 1.500 colaboradores é um número super expressivo. E a minha pergunta é, Covid, na pandemia, o que é que vocês fizeram com essa galera? Rapaz, foi uma loucura, né? Acho que o que salvou a gente realmente é a nossa estrutura de ter pé no chão, de não estar alavancado, de, de você ter cuidado com gaiola bonita. Gaiola bonita não dá de comer passarinho. Então você não pode ter somente, eu tenho isso aqui é meu, sim, mas ele é saudável, ele tá sendo bem cuidado, os funcionários estão felizes trabalhando aqui, você está realmente fazendo algo diferente. Tá, então o seu negócio é bom. Se não tiver no seu negócio, se você não puder responder essas coisas, você não está fazendo um negócio bom. E no Covid, chegou o Covid, a gente tentou segurar o máximo que pôde, foi uma loucura, porque para quem tem um restaurante, eu imagino o sofrimento que foi. Decepciona muito o fato da época você não ter tido um direcionamento, porque também ninguém sabia o que era esse negócio, né? A política, como a gente tinha em várias cidades, cada cidade Tinha um modus tinha operandi um modo. diferente. Então isso foi um caos, eu acho que foi um desmantelo muito grande. E a gente sobreviveu, né? Na pandemia a gente ainda conseguiu abrir 2 unidades, que Vocês inovaram com delivery, né? botamos delivery, as Já coisas tinha já antes, tinha, mas não tão forte como foi. até um aplicativo vocês adquiriram, não foi? Pronto, e aí a gente construiu um aplicativo, a nossa empresa de tecnologia, também eles investiram essa empresa de tecnologia numa empresa de logística, porque não atendia direito, e aí começou as coisas a tomar uma proporção e nasceu um outro negócio também na pandemia, né? Mas foram períodos ali, você tinha a esperança de abrir, abria, depois veio agora esse ano ainda a Omicron, né? Que, É, que a gente esquece, mas foi 3 meses ali de loucura. é mesmo. Ainda teve esse ano. E deixa eu te falar, a gente falou já de expansão, 30, a meta aí para praticamente dobrar a rede hoje, né? Tudo Isso, com capital próprio, sem sócio, é sim, só é, o grupo de vocês. é, Aí eu queria entender como é que vocês fazem, por exemplo, eu contei aqui, tua mãe e teu pai que estão fora da operação, basicamente você, Luciana e Lorena. isso. São os três cabeças hoje do grupo, É. Tem um cunhado meu também, Bruno, certo? que fica em Brasília, pessoa maravilhosa, também me ajuda muito. O que eu queria saber era o seguinte, como é que você faz para, por exemplo, vamos lá, hoje você fica entre João Pessoa e Natal Eu fico, ou São Paulo? São Paulo também, eu fico no Brasil. A gente se divide em termos de entender que a gente não dá mais de conta.
É isso que eu queria entendeu? saber. Por exemplo, vocês têm alguns gestores operacionais. Sim, sim, sim. E aí, como é que funciona isso? Por exemplo, você vai botar a unidade de Fortaleza, você vai pegar lá o avião para lá, um belo dia, Isso. vai ver a operação, como é que tá. Mas o cara que tá no dia a dia, quais são os critérios, os requisitos que vocês buscam para botar um cara desse? Primeiro, conhecer, ter histórico, bagagem, mas além disso, o que é que pode ser ensinado aqui pra gente? Eu digo isso porque, assim, eu tenho interesse em expandir minhas operações, mas eu sinto que se eu sair, o negócio desanda. O que é que eu posso fazer? Esse é o sentimento que todo empresário tem. Isso é normal demais. Ainda hoje eu tenho esse sentimento. Só que você tem que ter coragem. Uhum. É, minha mãe passou por esse processo de saída. Foi duro para ela. Teve um ano muito difícil, porque para ela, ela entendia que o olho do dono é que engorda uma boiada. E eu dizia que engorda o boi. E eu dizia que os líderes engordam a boiada. Gestores engordam a boiada. Pessoas comprometidas que engordam a boiada. A gente está aqui para engordar o boi. A gente Uhum. nunca vai engordar a boiada porque o nosso olho não enxerga até longe, né? Então, o olhar e a capacidade que você tem de formar pessoas. Eu acho que é esse sentimento que a gente tem que ter. E tenha certeza que tem gente dentro da sua empresa, tem gente dentro da empresa que está aqui ouvindo, que tem vontade de crescer. Você não pode tratar essas pessoas, por exemplo, sem o respeito que ela precisa de ter, de querer crescer. Você tem que mostrar isso todos os dias a eles. Então, hoje, talvez a gente tenha 95% dos nossos líderes que hoje tocam operações complicadíssimas em termos de gestão. Cada loja tem em Cada média. loja tem, sei lá, 20 mil pessoas por dia, por mês. E de funcionário, 150 na colaboradores, média. 120, tem 100, depende muito do tamanho da loja, né? Então, você ter essa energia de fazer pessoas é mais do que a energia de você trabalhar. Eu sempre digo isso, você ter a paciência de você formar, de você realmente trazer ela para perto de você, ter a paciência de que ela vai errar, ela não vai dar resultados às vezes bons como você imagina, e você ter ali a sua capacidade de sempre querer passar o que você sabe, mas mais do que nunca, aprender o que você não sabe. Porque muitas vezes só você sabe das coisas e muitas É. vezes está errado, porque eles também sabem das coisas. Uhum. Os nossos líderes sabem mais do que você, porque está mais do que ali. Então você dá o ré para trás, como diz o Matuto, né? Vamos dar um ré para trás, vamos entender, vamos escutar, vamos aprender. A maior dificuldade que eu vejo além de gente também, Amaury, é a dificuldade de você expandir para outras cidades. Eu sempre digo isso porque as pessoas olham o Brasil como um país. Ele não é um país, ele é um É continente enorme. enorme. Cada estado é um país aqui dentro. E as pessoas acham que é o mesmo, somos irmãos. Somos irmãos. Mas pode ter certeza que Pernambuco é uma cultura, Paraíba é uma cultura, Rio Grande do Norte é uma cultura, São Paulo é outra cultura, Sul é outra cultura. Então não olhe no mapa e diga, eu vou conquistar o Brasil. Não, calma. Conquista as beiradas primeiro, né? É. Vá com calma. Então, assim eu hoje, se fosse para falar de expansão, falaria isso. Formação de pessoas, mas principalmente olhar até onde você consegue encantar o público que você vai abrir. Porque muitas vezes o seu produto é muito bom numa cidade, mas ele não encaixa em outra. E muita gente, ele perde aí. Então a gente já teve experiências, vamos abrir nos Estados Unidos, você vai empolgado, vamos lá, tá? Eu fui lá, estudei o mercado americano, e eu disse, eu não tenho capacidade de botar nos Estados Unidos. Mas o seu produto é maravilhoso, todo mundo quer, tem muito brasileiro aqui, sim, mas o brasileiro está nos Estados Unidos, ele não quer comida brasileira, ele quer comida americana. E o americano não gosta de comida brasileira. Se gostasse, estava lá entupido de americano aqui. E as pessoas não conseguem fazer a leitura do seu público. Isso é um insight muito importante. Eu digo porque assim, a gente faz expansão também no nosso delivery e de fato cada cidade tem uma É, realidade diferente. é, Uma cultura de assimilação diferente. Em algumas cidades, assim, o cliente não faz nem questão de desconto, o outro só compra se tiver desconto. é, Um gosta só de produto tradicional, o outro só gosta de fritura é. brasileira inventado. E Se para você- vocês que são regionais, do ponto de vista da Sim, sim, culinária, sim. deve ser ainda mais difícil. É muito difícil, porque, veja só, a cultura do nordestino, é comer cuscuz à noite e de manhã. Mas nem todo nordestino come cuscuz de noite e de manhã.
A cultura do paulista é comer comida italiana. Aí você pensa que ele come comida italiana de manhã e de noite. Cada horário, você tem que entender qual é o horário que o cliente vai comer o que você tem para vender. Um restaurante, ele precisa funcionar durante o dia todo, que eu digo almoço e jantar. Porque é muito difícil você operar apenas um horário. É, isso Porque é você verdade. tem um custo durante o dia todo. O cara do aluguel, ele não vai dizer, pô, Maurício, é gente boa, seu produto só é à noite, Eu só vou eu cobrar só vou metade. cobrar aqui só o horário que está funcionando. Ninguém faz isso. Então, a conta que você faz do CTO, para quem não sabe, é custo de loja, é o custo da operacional Taxa de ali, ocupação, né? taxa de ocupação, IPTU, o custo realmente da loja, eles têm, tudo tem uma referência. Ninguém cria as suas referências. É o maior erro do empreendedor é criar as suas referências. A minha referência é essa. Não vá por isso. Veja a referência do É. mercado. Tem gente que acha que pagar sobre o faturamento 10% paga o negócio. No mercado diz que o melhor é 5% De aluguel que você de fala. aluguel. Mais do que 5% você já está no prejuízo. Tem gente que, dependendo do negócio, CMV é entre 30% e 35%. Tem gente que aceita 40%. Eu digo, bacana, você é diferente. Se você aceita 40, você é Deixa eu te fazer diferente. uma dúvida. O teu negócio é self-service, mas você é um cara que domina números. O CMV hoje está em quantos por cento? Rapaz, são números, são números que a gente não pode divulgar, porque é uma questão de compliance também dentro da empresa, que é outra coisa que a gente está fazendo, a gente está implantando compliance, né? Que é realmente É importante. do que pode, Governança que corporativa, né? governança cooperativa, conselho de administração. Essa fase todas as empresas passam, e a gente está passando por essa fase também. Então, uma dessas coisas é que a gente, Não pode números divulgar internos, não número. pode divulgar números, porque acho que é uma coisa que está no compliance. Mas na tua percepção, um CMV saudável seria de quanto? Depende do segmento, mas é o que eu te falei, entre 30% e 35%. Tem gente que divide CMV por CMV de proteína, por CMV de bebida quente, por CMV de vinho. Tem gente que De ver é o faz. pior que tem. É o Então, pior que assim, tem. mas é importantíssimo esses dados. Eu aprendi essa divisão de CMV semana retrasada conversando com um dos maiores restaurantes do Brasil, um grande grupo aí, que o cara me ensinou, um maître de lá me ensinou como é que ele calcula. Eu digo, poxa, eu nunca tinha pensado em colocar CMV de vinho e eu aprendi. Então você vê, é um eterno aprendizado, você não sabe de nada, você está toda hora aprendendo. E o erro das pessoas é saber que sabe de tudo, né? Então a gente está ali aprendendo. E eu implantei aí, essa semana o CMV dividido por setores. E é importante você ter uma comparação, porque muitas vezes o CMV de vinho de um restaurante, ele está mais alto do que o CMV de vinho de outro restaurante. Quer dizer que o cara está comprando vinho mais caro e vendendo mais barato, né? Vendendo no mesmo preço, É o mesmo talvez. preço, não sei o quê. Então, isso também é muito, porque o custo do vinho é altíssimo, É né? altíssimo. Entendeu? Mas são essas referências que você tem que ter. Perfeito. Muito bacana. E falando um pouco da parte de expansão, eu lembro que em um determinado momento, acho que vocês postaram que talvez fossem criar um modelo de shopping. Vai pra Sim, frente. eu não falei. O Mangaeiro, mas vai para já O, está na o frente. Mangaeiro, o É porque eu esqueci de Mangaeiro falar do é Mangaeiro. uma proposta de loja de praça de alimentação. A gente Ou não? abriu em Brasília essa primeira operação. A gente sempre tá, a gente chama mexido, a gente tem que estar mexido, a gente não pode estar acomodado. Quem não pode com pote não pega na rodinha. Meu amigo, se você não quiser trabalhar, sai da frente. Eu acho que um dos maiores erros, Amaury, do empreendedor é ele achar que alcançou o sucesso. O sucesso não é alcançado. O sucesso todas vezes é buscado, né? Uhum. Outro erro grande das pessoas é achar que o fracasso é determinante. O fracasso é aprendizado. Então, se você testou um modelo, se você tentou testar um modelo e esse modelo não deu certo, não se sinta fracassado. Você aprendeu com o que não dá certo. Experiência, A né? experiência, né? Então, em cima disso, a gente tá pelejando para cá e sempre curioso, sempre mexendo, sempre isso, sempre aquilo. E a gente criou o Mangaeiro, que é uma operação de shopping pequena. Essa operação a gente quer realmente, não está nos planos dos 30 ainda. Essa é Essa outra, daí vai pra 200. não sei. Mas aí seria via franquia? Não, Não seria dá, ver né? franquia, não dá. Porque a gente tem uma coisa, o que você não pode garantir, é uma dificuldade, porque eu acho que a gente tem uma cultura muito forte de sempre fazer do nosso jeito. Então,
A dificuldade da franquia é você tem que ter uma parceria muito forte com quem está fazendo ali aquele negócio com você. Se você conseguir manter isso, palmas para você e palmas para o franqueado. Se você não conseguir, é uma dificuldade. É. Então, você vê grandes grupos no Brasil que conseguiram. Eu sempre digo uma coisa, tem alguém que conseguiu? Eu me lembro quando eu era aluno, Mauri, e meu pai chegava e dizia o seguinte: meu filho, você tirou quanto? Eu disse: rapaz, todo mundo tirou 7 e eu tirei 7 também. Aí disse: mas alguém tirou 10? Teve 2 meninos que tirou 10. Então, se alguém tirou, você era para ter tirado 10, né? E aquilo ficou comigo, e aí isso traz para a vida, né? A gente, os ditados, as palavras, Então, eu disse: alguém conseguiu expandir o Madeiro, é um deles, né? Uma referência. É sem franquia o É Madeira? 100% dele, então é uma inspiração, é um cara que eu admiro, por mais que muitos não admirem, porque tem a questão de dívida, essa coisa toda, mas é um cara espetacular, Júnior, guerreiro, batalhador, e hoje é uma empresa que talvez para dos donos de restaurantes deveriam aprender muito com aquilo que você quer entender. E ele verticalizou o negócio também, cem por né? cento Ele tem um pão, ele tem um alface, ele tem um hambúrguer, Hoje nós ele somos cria o gado. hoje nós somos verticalizados. Ele não cria o gado, ele tem parceiro com a Mafrig, é o parceiro dele. É, eu quando digo parceria, se você não pode produzir, pegue parceiros que façam para você. Agora, parceiros exclusivos, eu acho que isso também é importante dentro de um negócio, não fique mudando. O erro do dono de restaurante é ele achar que o cliente não percebe. Eu chego, não vou dizer não, mas você chega numa lanchonete, num negócio, vai comer um cachorro-quente, Notou a um hambúrguer, diferença. o pão mudou, porque o cara não tinha pão, ele comprou de outra padaria. É melhor não vender, meu velho. Não venda. Não tem, hoje eu não tenho. É muito mais bonito você dizer que não tem do que você botar um produto que o cliente não está acostumado. Por isso que a gente produz muito. Eu duvido você chegar no Mangai e tomar um suco de cajá, que não seja da Fazenda Mangai, que não seja o mesmo sabor. Você vai tomar o mesmo sabor todos os dias. Eu duvido você chegar. A macaxeira é um subproduto que leva para vários produtos da gente. Se ele é o subproduto e ele é o nome já tem, pão de macaxeira. Não, e se você muda a macaxeira, Se você é uma muda, cadeia, né? e aí minha mãe sempre diz, a gente tem umas discussões bem bacanas, porque minha mãe é uma guerreira, a sabedoria dela é da vivência, né? Então ela tem uma vivência absurda de agricultura, de conhecimento, de tudo um pouco ela tem. Então ela diz: meu filho, você já plantou macaxeira? Eu disse: rapaz, eu nunca plantei. Eu já plantei. Então, não vem discutir comigo, não. Então, às vezes, na época, né, eu dizia: não, vamos pegar. Não, não se pega parceiro para macaxeira. E ela planta até hoje a macaxeira. Por quê? Porque cada roçado tem o seu. E ela dizendo isso a mim, né? Cada roçado, quando você tira de um roçado e vai para outro roçado, aquela terra é igual a vinho. As pessoas pensam: por que que um O vinho custa terroir, né? 20 reais e o outro custa 10 mil reais? Porque na mesma terra, né? Você tem ali 1 hectare de 100 hectares, que aqui dá o vinho bom. Macaxeira do mesmo jeito. Só que, infelizmente, a macaxeira não vale dinheiro como vale o vinho. Mas para a gente vale. Então, esses subprodutos você tem que valorizar. Você não negocie isso. E às vezes as pessoas não sabem porque o restaurante não vendeu da outra vez. Porque você mudou alguma coisa, né? Então, esses detalhes que a gente faz. Então, o Mangaeiro, ele nasce, amor, com essa ideia de levar a qualidade da gente para uma expansão muito maior. E aí, a primeira operação que abriu foi em Brasília, no Parque Shopping. Dificuldade tremenda no primeiro Mas não é a momento. primeira operação dentro de shopping de vocês, Não, não. A primeira operação foi aqui com João Pessoa, Manaíra. Manaíra. E a gente mudou, né? Você viu, a gente abriu primeiro e depois mudou. Mudou total agora, Mudou né? total. A gente botou o Mangai. A gente tentou levar o Nau Buffet. Não sei se você Foi. lembra. O custo você me viu lá em cima, não sei o que, o custo você vendia camarão no quilo, não tem como. Quilo 90 reais, 80 reais. Quilo camarão era quase 80 É. reais. Erramos. Não é que errou, é Aprendizado. aprendizado. Eu desisti? Não, peraí. Se não pode, não há Esse desse seria caminho, o primeiro muda. modelo self-service De Nau. do Now. Mas não deu certo, né? Botamos o mangá e Não, isso é a abrimos o beleza, Nau isso é a na beleza do Lacar. empreendedorismo, né? Não é porque você conseguiu traçar uma carreira com essa marca que você vai replicar Ctrl+C, Ctrl+V para Não, outra, não, não. não, não consegue. E a Esse é uma, humildade, e a humildade de de reconhecer reconhecer, o de erro é reconhecer, de fundamental reconhecer. para que você cresça cada vez mais. Reconhecer, ir atrás e lutar e ajustar. O grande erro da expansão,
não tem nenhum livro no planeta Terra que ensina o que é expansão. Eu não conheço. Expansão é algo que o empreendedor, ele tem que entender o que ninguém está entendendo. São os doidos. O cara que consegue expandir são os doidos. Os caras que conseguem ver o que ninguém viu. Só que dentro do que ninguém viu, ele tem a capacidade de ajustar muito rápido, coisa que ninguém tem. Fazer o que o McDonald's fez, são poucas pessoas no mundo que É, conseguem. Se você for olhar direitinho, Red Lobster, quem não conhece, é uma rede americana que é, que é concorrente do Now, né, que é frutos do mar. Red Lobster, o grupo Red Lobster tem 1.000 restaurantes nos Estados Unidos, está na bolsa americana. E a gente tem que olhar claro. eu não chamo concorrente, Tem que se inspirar, nossas né? inspirações, né? E ali ele veio para o Brasil. Fechou. Abriu no aeroporto de Brasília e abriu na Faria Lima, em São Paulo. Não pegou, entendeu? Então ele vem com um modelo, aí, Ctrl+C, Ctrl+V. O camarão que ele botou não era um camarão com sabor abrasileirado e transformou o quê? É aquele sabor é mais adocicado, É né? aquele camarão que eu não sei de onde é que vem, se é do Equador, se é do danado vem aquele camarão. Então ele pega e transforma o negócio dele um negócio que não conseguiu replicar. Então, veja só, olha só, o cara com 1.000 restaurantes, experiente, bolsas de valores, deve ter o que tem de caba sabido ali do lado dizendo as coisas. Os cabas, não é que eles erraram, não pegou. Como é que você vê o Outback no Nordeste? Não é uma coisa como é no Sudeste, né? Apesar de que eu vejo muito sucesso no Outback de Natal e De, na- de- de Recife. não é tanto, Já foi, né? não é tanto, não é porque é porque o público da cidade ele prefere os dele. Você vê sucesso ali, vê, mas não é como é lá em Em São São Paulo. Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, que é um lado do outro. Você tem um, entendeu? E não é tão cheio como são eles. Então, a região de cada lugar que você vai abrir um lugar, você tem que analisar muito bem. Essa É, expansão é uma expansão é ciência. complexo demais. Eu tô tentando aprender ainda. Apanhando muito, Não, mas mas eu hoje ainda não sei o que é expansão, só para deixar tranquilo todo mundo aí que não tem segredo não. E deixa eu falar, veio falando do Mangai, João Pessoa, Natal, Brasília, depois foi Faria Lima, Não, Brasília, depois a gente voltou para Natal, abriu Ponta Negra, um segundo Mangai na cidade. Tem segundo dois lá? Mangai, Não. tem dois Mangai em Natal e um Nau, né? E aí a gente abriu o Mangai na Faria Lima, que foi o último Bom, Mangai. pra você que não conhece o Mangai de São Paulo, ele tá no metro quadrado mais nobre da cidade, né? Na Faria Lima, é um prédio lindo. É. E quando eu fui a São Paulo, a gente almoçou junto lá e você me contou uma história muito bacana da sua mãe, que um cliente do Mangai de João Pessoa tava passando pela Faria Lima. Ah, sim, certo. Essa história é muito Não, bacana. é o que eu falo da questão da essência, né? De onde você veio, para onde você quer ir. Você tem que ser a mesma pessoa. Você não adianta você querer ser empreendedor e achar que porque você ganhou um dinheirinho, você tem que mudar a sua essência. Não vá por aí, porque o negócio ele é a cópia da essência do dono, né? Então Uhum. eles andam juntos. E minha mãe, quando chegou em São Paulo, a gente estava lá no comando já do negócio e tal, e ela foi lá ajudar na plantação do jardim, que ela é especialista, né, nesse negócio. Eu brinco com ela que ela é paisagista, né? Ela é nada, ela disse, eu sou nada. Tem bom Tem gosto. bom gosto. E ela estava lá plantando o jardim no meio da Faria Lima. Aí passou um cliente de João Pessoa e disse, então, Leneide, eu estou meio emocionado aqui, Faria, porque eu me lembro quando você estava abrindo João Pessoa, eu moro de frente lá e tal, e você estava plantando um jardim há 30 anos, e você, há 30 anos depois, você está na Faria Lima plantando o jardim, né? Então isso daí faz parte da essência. Ela poderia Poderia ter delegado para ter uma pessoa, delegado, né? mas é a coisa que ela gosta, né? Você tem que fazer as coisas que gosta também, porque senão perde o sentido, né? Trabalhar ele tem que ser uma diversão, não é uma obrigação. No dia que for obrigação, você tá fazendo a maior besteira da sua vida. Sai daí, porque
não é por aí não. Você tem que realmente gostar muito do que faz. É isso aí. Bom, meu amigo, eu tô impressionado com a história de vocês, com os planos que vocês têm, com toda a estrutura. Você até me falou que tem um QG lá em Natal, um quartel de fato, com uma brigada gigantesca de pessoas que trabalham no negócio, além dos quase 2.000. Aliás, com esses restaurantes que vão entrar, 2.000 A funcionários. gente tem a gente tem um CSC, o nome é Centro de Serviço Compartilhado, lá em Natal. Quando o negócio foi tomando uma proporção muito grande e você tem que ter um cuidado para garantir o controle, do que eu disse desde o começo. Quando o negócio está fugindo do controle, você tem que parar e tem que botar o barco no lugar. E para fugir do controle é muito rápido, né? Esse negócio da gente, às vezes um país em 2 anos ele se desanda, avalia uma empresa. Então, aí a gente criou esse negócio lá em Natal, que é um CSC, o nome é Centro de Serviço Compartilhado, onde você unifica as ideias e a gestão de todo mundo, direcionando uma decisão de mudar alguma coisa, repercute em todos. Que será Eu fico essa? imaginando aquelas. Já achei o Batman, É, a cena que tem tipo uma sala que é uma é, TV gigantesca. Eu fico imaginando você chega ali no dashboard é, e olha tudo, ó, João Pessoa, Natal, Recife, Brasília, até mesmo Fortaleza, loading. é. Mas veja só, isso é bacana para botar as pessoas dos controles ali. O dono não pode ficar ali dentro, não, viu? Fica doido. Não, porque não é só ficar doido, é porque o dono tem que botar a botinha e sujar a botinha e trabalhar. Claro, Tá dentro da claro. operação. Muitas vezes os cabas pensam que. Não, Então, tem que ali tem que estar estar em tem que cima, tem que estar estar falando rodando as até com lojas. E mais do clientes. que nunca na pandemia, a gente aprende o que é humildade na pandemia, né? Porque o nosso setor foi destruído, né? Foi. Então, quem Sofreu. sobreviveu aprendeu muito. Então, a gente aprendeu muito. Então, mais do que nunca, você tem que ter humildade de entender que aquilo dali são números, mas do que números, você tem que estar realmente no corpo a corpo ali do cliente, no corpo a corpo com o colaborador, na produção, entendendo em E cima. até hoje, eu não encontrei muitas vezes, mas a tua mãe eu ainda vejo com uma certa frequência. Ela fala com o pessoal. Aqui até hoje, até hoje. É muito bacana isso. A 90% do tempo dela, ela fica aqui João em Pessoa. João Pessoa, né? Então, a unidade que ela mais vem é aqui é o xodó dela, né? Onde tudo começou. Então, ela tem um apreço, um carinho por essa unidade absurdo. Então, às vezes a gente até pensa, vamos abrir em outro lugar, um maior, mas acho que o sentimento dessa unidade, É, ela é espetacular. apesar de que tá faltando espaço lá, né? Você vai Tá faltando na espaço. segunda-feira, não tem estacionamento, não. Tá faltando espaço, mas eu acho que essa falta de espaço é por conta desse carinho que o público tem com aquela unidade, né? Não, eu Ela não acho que não para, deve ela mudar, gira todo não. dia, viu? Deve Toda hora. mudar, não. Mas é Bom, isso. pessoal, tive aqui essa conversa maravilhosa com o Edinaldo. Cara que entende muito de negócio. É uma empresa que cresceu por ter um produto bom, mas principalmente por ter uma gestão super eficiente, qualificada. O que ele trouxe aqui pra gente, muito eu desconhecia. Inclusive, eu vou querer alguns insights depois. E eu queria só agradecer pelo seu tempo Valeu. aí. E vamos embora. Agradecer a você, Mauri, agradecer a quem estiver aí ouvindo e dizer a vocês que para começar tem que agir, né? Algumas coisas, uma ideia mal executada não serve de nada. Então, eu acho que a vida da gente que está dentro desse ramo, eu posso dizer a vocês, desde 9 anos de idade eu estou nesse negócio. Então, eu tenho 42, eu estou aí há 33 anos nesse negócio. Nasci e me criei dentro desse negócio. E a minha ideia sempre foi transformar isso numa coisa me dê prazer. Eu sempre digo, não chega em casa reclamando, porque eu acho que todo negócio, amor, ele tem a sua dificuldade, né? O restaurante não é diferente de uma construção, não é diferente de uma loja de roupa, todas têm sua dificuldade. Então a gente está aqui para facilitar. Então vamos facilitar a nossa vida de empreendedor, facilitar a nossa vida de trabalhador e facilitar a vida dos outros também, para que eles tenham realmente uma esperança de fazer o negócio crescer junto com você. Ninguém cresce só. O time cresce. Se você crescer, o time tem que crescer também. Não queira só para você. Divida as coisas com sua equipe. Eu acho que o maior erro do empresário também está aí, em querer
ele ser o dono de tudo. Então você tem que dividir com o seu time, sua equipe e você vai longe, certo? Então era isso que eu queria dizer, agradecer a você e parabéns aí pela proposta bacana aí. Obrigado. A gente vai encerrar com essa mensagem aí, acho que é super importante. E até a próxima, pessoal. Beleza? Obrigado. Abraço.